Bomba da bomba da bomba. Notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília é que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, buscou informações sobre prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou explicar todos os detalhes e destaques dessa notícia que acabou de ser confirmada pela imprensa aqui agora neste exato momento e que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E a esquerda, o PT, a esquerda, o Palácio do Planalto, tá todo mundo devastado com essa notícia. Eu vou explicar para vocês nos mínimos detalhes. Outra bomba que explodiu, gente, tá? União Europeia traiu e humilhou Lula da Silva. União Europeia traiu. Não só bastasse a traição, ainda humilhou Lula sem dó e nem piedade. E a coisa tá ruim pro Lula? Tá ruim? Calma que vai piorar 1 zilhão de vezes mais, gente, tá? Outra notícia que acaba de chegar é que uma autoridade poderosíssima de Brasília também traiu, humilhou e descartou Lula da Silva. Gente, o Lula tá extremamente ferrado e lascado. Grande autoridade poderosa, uma das autoridades, na verdade, autoridade poderosíssima de Brasília, mas é poderoso mesmo, gente, tá? Daqueles assim que vocês vão entender. Ele acabou de trair, humilhar e descartar Lula também, sem dó e nem piedade. E aí, a coisa tá feia pro Lula ou não tá? E por fim, situação também triste para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Jornalista acaba de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que os próprios ministros do STF ficaram perplexos, gente, tá? Realmente é inacreditável que esse jornalista teve coragem de expor sobre Alexandre de Moraes. Eu tô aqui em estado de choque até agora. Eu vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Rapidamente, claro, não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente, tá? Coloquem o cinto de segurança. Tinha muito tempo, né, que eu não trazia essa frase aqui no nosso canal, mas coloquem o cinto de segurança, porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora para todos vocês. Notícia trágica pro Lula foi confirmada aqui há poucos instantes. Mais uma tragédia pro Lula, né, gente? O Lula tá ferrado e lascado. Calma que vocês vão entender. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma notícia bombástica que explodiu em Brasília, gente, tá? Lula na prisão. Donald Trump buscou informação. E por que Donald Trump fez isso? Calma, gente, daqui a pouco eu vou explicar tudo para vocês. Mais uma pesquisa, o Instituto de Pesquisa Real Time Big Data. Gente, tá aí. Postou aí a sua pesquisa, ó. Para desespero de Lula da Silva, Flávio lidera contra Lula em cenários de primeiro e segundo turno, gente. Mais uma vez, Lula perde para Flávio Bolsonaro. A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, gente, é pesquisa fresquinha, que acabou de sair do forno aqui, ó. Acabou de sair do forno, gente, tá? Essa pesquisa mostra Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula do PT nas eleições presidenciais de 2026, em cenários avaliados no Mato Grosso do Sul. Na pesquisa feita entre 9 e 11 de maio, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado. O levantamento possui 95 de nível de segurança, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, aqueles erros lá, tá aí. No cenário, no primeiro turno, Flávio registra 43% e o presidente Lula 30%. Gente, eu não tô acreditando nisso aqui. O Lula, gente, deve estar devastado com a notícia. O clima deve ser de velório dentro do Palácio do Planalto. Em mais um estado, Lula, gente, tá? É esmagado pelo Flávio Bolsonaro. 43 contra 30, gente, que diferença, uma das maiores diferenças registradas até hoje. Meu Deus do céu, eu tô chocada. No cenário 2, né, no primeiro turno, Flávio continuou com 43. Lula, já o presidente Lula parece
com 29%. Em todos os cenários, gente, tá? No segundo turno, ele aparece com 29%. Gente, eu acho que o Lula deve estar consternado com essa notícia, porque o Lula pensou assim, depois daquela reunião, que para ele foi um sucesso, né? Mas todo mundo sabe que foi um fiasco. Entrou pelas portas do fundo, não atendeu a imprensa. Parece, sabe, depois lá respondeu uma perguntinha ou outra, né? Perguntinhas previamente, né? Ali elaboradas, né? Tipo assim, passa primeiro as perguntas para minha equipe, eu vou ver o que eu respondo, o que eu não respondo. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Então o Lula achou que aquela reunião com o Trump ia melhorar a sua situação nas pesquisas e eis que o tiro saiu pela culatra. A situação do Lula, que estava triste, caótica, terrível, piorou ainda mais. E calma, gente, tá? Que a União Europeia, para acabar de completar, destruiu o Lula. Vocês vão entender porque eu vou trazer daqui a pouco. Porque antes, deixa eu trazer aqui o William Vac, que partiu para cima de ministro do STF. Conflito entre legislativo e judiciário é escalonado, ou seja, cresceu com decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, crise dentro do STF após a decisão monocrática de Alexandre de Moraes cresce. E parece que o plano de uma ala do STF é derrubar a decisão de Alexandre de Moraes. Acho que Alexandre de Moraes deve estar furioso com essa notícia. Vocês vão entender, vejam só. Quando foi aprovada no Congresso no final do ano passado, a dosimetria surgiu como um compromisso político para evitar um confronto ainda maior entre o judiciário, que não iria deixar passar uma anistia, e um Congresso com clara maioria para aliviar de alguma maneira a situação dos condenados pelo STF por conta da trama golpista. De lá para cá, com vetos, derrubada de vetos, o confronto só piorou. E está escalando com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei de dosimetria aprovada finalmente no Congresso. O confronto entre judiciário e legislativo vai piorando, pois a natureza dele não é simplesmente técnica ou baseada na interpretação de normas da Constituição ou mesmo no entendimento do regimento interno do Congresso. Não, embora também seja. A natureza dessa crise é política. Ela vai muito além da questão da dosimetria. Ela é uma disputa de poder entre um parlamento que se vê ainda mais empoderado diante da perspectiva de aumentar a proporção de centro-direita nas próximas eleições. Nem estamos falando do resultado das presidenciais. Isso de um lado. De outro, um Supremo cujos supremos poderes estão sendo erodidos por pressão política pública, que é resultado em boa medida do comportamento político e pessoal de integrantes da própria Suprema Corte. E aí, não importa o que sejam as justificativas jurídicas para a decisão de Moraes, nem o que o Congresso possa apontar de falhas nessas justificativas para se propor a peitar o juiz Alexandre de Moraes. O Supremo encara seu papel como supremo poder e, se necessário for, impondo limites aos outros, especialmente o legislativo, que está claramente disposto a devolver na mesma moeda. Tá aí, gente, tá? É o que disse, inclusive eu trouxe informação no vídeo anterior, né? O Hugo Mota disse que vai peitar e confrontar e derrubar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. Nele, o Hugo Mota, em uma entrevista nesse dia de hoje, disse que o Congresso Nacional vai reagir a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e vai derrubar a decisão de Alexandre de Moraes. E agora, gente, eu tô acelerando aqui para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, tá? União Europeia simplesmente acaba de humilhar Luiz Inácio Lula da Silva. E, lamentavelmente, quem vai pagar o pato é o povo brasileiro. União Europeia acaba de tomar uma decisão que chocou o Brasil inteiro. E tudo isso graças à incompetência de Lula da Silva. Vocês vão entender.
Notícia importante de última hora: a União Europeia deixou o Brasil fora da lista de países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal para o bloco. A decisão foi publicada hoje e passa a valer em 3 de setembro. Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias suficientes sobre o controle do uso de antibióticos na criação de animais. Com isso, ficam de fora das exportações produtos como bois, aves, peixes, ovos e mel. O Ministério da Agricultura já foi informado dessa medida. A União Europeia diz, no entanto, que o Brasil pode voltar à lista de países habilitados caso consiga comprovar a adequação às exigências sanitárias do bloco. Países como Argentina, México e Colômbia seguem autorizados a exportar para o mercado europeu. A decisão ocorre justamente em meio às discussões sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e amplia a pressão sobre o agronegócio brasileiro em relação às barreiras sanitárias internacionais. Daqui a pouco, Fernando Nakagawa vai detalhar essa medida pra gente no Bastidores CNN. Brasil, né, gente, tá sempre passando vergonha. Lula, né, fazendo o Brasil passar vergonha em território internacional. Eu fico pensando, gente, tá? As manchetes internacionais nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, dando essa notícia. Que vergonha pro Brasil, gente, tá? Tem que ser um governo muito fracassado para deixar uma coisa dessa acontecer, né? O Lula não consegue fiscalizar o seu próprio país, fazendo a gente passar por essa vergonha. Isso é uma vergonha. Isso só prova a incompetência de Lula e aquele bando de ministros incompetentes. Vai ter dedo podre para escolher ministro ruim. Pelo amor de Deus, que tanto de ministro. Bolsonaro governou aí com 23, 24 ministros, né, competentes, que deixou o Brasil no verde, deixou dinheirinho lá no cofre. O Lula entrou, torrou o dinheiro que o Bolsonaro deixou, ainda fez um rombo estratosférico nas contas públicas, de quebra, ainda faz o Brasil passar vergonha. Meu Deus do céu, gente, tá? Quando que o Brasil vai parar de passar vergonha? Só quando o Flávio Bolsonaro entrar na presidência, né? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? E agora, a autoridade poderosa de Brasília basicamente traiu, humilhou e descartou Lula sem dó e nem piedade. Quem é essa autoridade? Essa que está aqui na sua tela, gente. Então, o presidente do Congresso Nacional, gente, simplesmente humilhou Lula da Silva. Convidado, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e do Senado Federal, falta a evento com Lula no Planalto. Ou seja, um duro recado para o Lula, que ele não está com essa bola toda, não é essa Coca-Cola toda que ele pensa, né? Convidado por Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faltou ao lançamento do programa Brasil contra o crime organizado na manhã dessa terça-feira. É o comício que o Lula fez lá para fazer campanha, né? A coluna de Igor Gadelha, a assessoria de Alcolumbre afirmou que ele não compareceu porque estava cumprindo a agenda institucional na presidência do Senado. Claro que iria dar uma desculpa esfarrapada qualquer, sem detalhar qual, né? E depois seguiria para a sessão plenária. Que vergonha pro Lula, meu Deus do céu. A ausência de Alcolumbre acontece dias após o presidente do Senado patrocinar a rejeição do nome do ministro da AGU, Jorge Messias, para uma vaga no STF. Lula ficou irritado com a articulação, mas decidiu não romper com o Alcolumbre. Mas parece que o Alcolumbre rompeu com ele, né? Porque se não compareceu no comício do Lula, porque a relação deve estar bem estremecida, né? O petista pediu ao ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, o capitão cueca, tá, gente, tá? Que reatasse a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parece que não surtiu muito efeito, né? Auxiliares de Lula afirmam que ele já estaria resignado com a derrota e que quer olhar para frente. O governo depende de Alcolumbre para aprovar no Senado projetos importantes, como a PEC do fim da escala 6x1, ou seja, o Lula, gente, tá naquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não pode dar as costas pro Davi, ele tem que se humilhar pro Davi Alcolumbre, ele tem que se ajoelhar pro Davi Alcolumbre, porque ele vai precisar do Davi Alcolumbre para continuar ali, para tentar aprovar principalmente a PEC, né, da escala 6x1, que é a última
tábua de salvação que o Lula está se agarrando para tentar ganhar votos aqui nessa reta final do pleito eleitoral de 2026. Ou seja, aqui é o seguinte, é o Davi Alcolumbre mostrando quem é mais poderoso, se é o Lula ou se é ele. Eu acho que o recado ficou muito claro pro Lula, né? Aqui quem manda sou eu. Eu que mando nessa bagaça. É briga de cachorro grande, gente. Parece que quem saiu destruído, humilhado, descartado foi o Lula, né, gente? Para desespero da esquerdalhada. Gente do céu, bomba da bomba da bomba que acabou de sair na imprensa, que eu tô de queixo caído, gente, tá? Vocês sabiam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou informações sobre o tempo em que o Lula ficou preso aqui no Brasil? Vocês se lembram, gente, do Lula na prisão? Quem que vai esquecer uma coisa daquelas, né? Foi condenado por um dos maiores escândalos de corrupção da história da política brasileira. E sabe quem que buscou informações sobre a prisão do Lula? O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sabe quem revelou essa notícia? Membro de dentro do governo Lula. Agora a pergunta que fica é por que Donald Trump buscou informação sobre... Quis saber, né? Sobre a prisão do Lula. Ó, Durigan, aquele que substituiu o inútil do Haddad, ele diz o seguinte: o Donald Trump quis saber sobre prisão de Lula em encontro nos Estados Unidos. É muito humilhante, gente, tá? Só o fato de Donald Trump querer saber, buscar informação sobre a prisão do Lula, só o fato da curiosidade do Trump já é muito humilhante pro Lula, meu Deus. Era melhor o Lula nem ter ido nessa reunião, né? O ministro da Fazenda, Dario Durigan, tá? Ou Dario Durigan, não sei, ele confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interessou-se por detalhes da vida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O assessor de Lula disse que o líder norte-americano, Donald Trump, chegou a perguntar sobre o período em que o Lula esteve na prisão e disse acreditar que a admiração por Lula aumentou. Perguntou sobre a vida, a história e o período da prisão. Ele perguntou, gente, sobre a prisão do Lula. Tenho a impressão de que a admiração por Lula aumentou. Ele tem essa impressão, né? Contou o Durigan ao programa Na Mesa com o Datena, na empresa Brasil de Comunicação. Acho que o Datena deve ter assistido isso e deve ter falado assim: por que você não ficou de boca calada, meu camarada? Por que você não ficou calado? Meu Deus do céu. Então, até o momento, a ABC divulgou apenas trechos transcritos da entrevista de Durigan para Luiz José Datena. A entrevista completa vai ao ar na terça-feira, às 21 horas. Ao longo da entrevista, conforme apresentado pela ABC, o relato de Durigan é que Trump demonstrou apreço por Lula. Fiquei impressionado com o nível de deferência de Trump em relação a Lula, revelou o ministro da Fazenda. Gente, tá? A pergunta que não quer calar. Por que será que Donald Trump quis saber sobre a prisão de Lula da Silva, gente, tá? Aquele tempo em que Lula ficou preso aqui no Brasil, segundo o próprio membro, né? O novo ministro aí da Fazenda do Lula, o próprio Donald Trump buscou informações, quis informações sobre a época em que Lula foi condenado pelo maior escândalo de corrupção da história mundial, né, gente? Foi um dos maiores escândalos do mundo, não só do Brasil. E aí, gente, o que é que vocês acham? Por que será que Donald Trump ficou curioso com a prisão de Lula da Silva? Será que ele quis algo a mais com isso? Será que o Donald Trump tem alguma intenção? Quis ali alguma informação? Será, gente? Ou só coisa da nossa cabeça? Coloca aqui embaixo, gente, tá? A opinião de vocês. O jornalista Cláudio Dantas partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e revelou uma notícia bombástica. Falo para vocês, gente, tá? Que é muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender.
Só assistam, do início até o fim. Bomba contra o ministro Alexandre de Moraes revelada pelo jornalista Cláudio Dantas agora, gente, tá? Vejam só. Porque ele faz o que ele quer! Não tá claro ainda? Que o Moraes está humilhando vocês, humilhando a República, humilhando o Congresso Nacional, pisando na cabeça de vocês? O que aconteceu na sexta-feira quando o Alexandre de Moraes fechou o Congresso? Ah, você não sabia não? Ele fechou. Mas, Cláudio, tá funcionando. Tá funcionando, mas é como se não funcionasse, porque uma lei que foi debatida, aprovada por maioria do Congresso, levada ao Lula, Lula vetou, ela voltou para o Congresso, derrubaram o veto, e ela não vale nada, então o Congresso não vale nada, está fechado. Vocês viram o Flávio Bolsonaro aí se manifestando. O PL da dosimetria foi escrito pelo próprio Alexandre de Moraes. Isso torna toda essa situação ainda mais irônica, mais dramática, porque ele está esfregando na cara dos nossos parlamentares que ele faz o que ele quer e que ele pode romper qualquer tipo de acordo e compromisso e que ele pode mentir, inclusive impondo um texto que ele vai dizer: podem aprovar esse textinho aqui que fui eu que fiz, que vai dar tudo certo. E aí os ingênuos vão lá e aprovam o textinho e quando chega para ele fala assim: mudei de ideia. O nome disso, gente, é ditadura do judiciário. Está mais do que desenhado. Se ninguém entendeu até agora, eu acho que aí realmente as pessoas precisam revisar aí as suas convicções e estudar. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário e ela está sendo, vamos dizer assim, consolidada de uma forma brutal. Ah, Cláudio, mas o seu programa existe ainda. Ah, mas as pessoas conseguem ainda fazer debates na internet ainda. E a gente sabe que vários desses debates também já foram suprimidos na última eleição e nos anos recentes. Será que o que vai acontecer, né? Pergunta que se faz é o que vai acontecer agora, em outubro. Será que nesta campanha o TSE, conduzido por Nunes Marques, ele será diferente daquele conduzido por Alexandre de Moraes? Será? Né? Dá para fazer aquela trendzinha. Será? Foi no sábado, Cláudio. Eu acho que é até importante destacar isso. Eu acho que tem um ponto importante de uma decisão jurídica. Você trouxe um ministro do Supremo num sábado. A gente tá falando sexta porque é o normal, né? Ele fez isso num sábado. Eu estava aqui conferindo. Você falou, né? Seria o normal, Alexandre. Ele fez isso no dia 9. Que é mas é porque o pedido, na verdade, entrou na sexta-feira à noite. E ele despachou sábado de manhã. Mas como ele entrou, foi feita a distribuição e ele despachou na sequência. Isso aí não precisava nem estar em lei. Isso. A verdade é essa. A lei, eu disse isso, escrevi sobre isso, a lei da dosimetria, ela em tese já seria inócua diante da jurisprudência que vem sendo adotada e das normas que existem em virtude justamente da absorção desses crimes. Então, assim, ela em si nem deveria existir. Mas, tudo bem, ela foi aprovada para, vamos dizer assim, reforçar esse caráter, especialmente no caso aí desses condenados do 8 de janeiro. Mas essa é a situação. Ele faz questão de humilhar a República inteira. O que o Moraes está fazendo é humilhar toda a República, especialmente o Congresso Nacional neste momento. Porque ele utiliza um deputado biônico, que é o Paulinho da Força, para apresentar o texto que ele mesmo escreve, porque ele também é parlamentar, né, pelo visto. Ele escreve um texto, utiliza esse parlamentar como longa-manos do seu próprio interesse. Esse texto é apresentado. O parlamentar não tem nenhum constrangimento em admitir publicamente isso, o que eu acho que já deveria ser cassado por falta de decoro, porque um parlamentar, ou ele está ali para legislar, ou ele não deve estar ali. Porque se ele está ali para fazer o trabalho de um ghostwriter, então ele não tem moral para estar no local onde ele está, para estar exercendo o mandato que ele está. Viu, Paulinho? Você é uma vergonha, tá? Você é uma vergonha. E não é só por isso, não. A gente tem um passado, eu sei muito bem as coisas que você fez. Agora, ele não tem constrangimento nenhum. O que o Flávio falou nesse vídeo que a gente colocou na abertura foi isso. Assim, mas foi o Moraes que propôs o texto da dosimetria, porque agora ele está suspendendo, porque não sei o quê. Porque ele faz o que ele quer! Não está claro ainda? Que o Moraes está humilhando vocês, humilhando a República, humilhando o Congresso Nacional, pisando na cabeça de vocês.
gente, jornalista Cláudio Dantas esfregando aí algumas verdades na cara de algumas autoridades, viu, gente? Porque o que tem políticos em Brasília que luta, tem, mas tem uns que eu vou te falar, viu? Tá lá só para receber aquele belíssimo salário no final do mês para fazer absolutamente nada, gente, tá? Então tá aí. Corajoso, gente. Para fazer isso aqui tem que ter muita coragem. Para tecer duras críticas contra o ministro Alexandre de Moraes nos tempos de hoje, tem que ter muita coragem, gente, tá? Tá aqui, jornalista Cláudio Dantas, que na minha humilde opinião já deveria estar na Câmara dos Deputados há muito tempo. Já deveria ser deputado federal há muito tempo. É até uma sugestão, né? Tá aí, gente. E aí, vocês gostariam de ver um Cláudio Dantas como deputado federal na Câmara dos Deputados? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Mais um vídeo aqui para vocês. Muito interessante. Daniel Vorcaro comprou Brasília e meia, gente, tá? Mais um escândalo envolvendo Daniel Vorcaro e autoridades do alto escalão de Brasília. Autoridades do alto escalão de Brasília. É escândalo que não acaba mais. Vejam só. Vorcaro conseguiu ressignificar o mensalão, né? Pra que mala de dinheiro, dinheiro na cueca, cédulas? Imagina, isso tá muito ultrapassado. Agora, a nova modalidade é essa. Ele entregava cartão, um cartão que tava no nome dele próprio, para 80 a 90 cartões. Queremos saber quem são esses 80 a 90 felizardos, né? Que receberam aí o cartão de Daniel Vorcaro com direito a despesas ilimitadas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, porque dizem que essas contas desses cartões chegou ali a 104 milhões de reais, né, que foram gastos aí nesses cartões de crédito. Mas agora, qualquer número que a gente escuta, eu escutei os 104 milhões, fiquei fazendo a conta, né, o que dá pra comprar com 104 milhões? A gente se perde ali nas contas. Mas aí eu lembrei, né, que a mulher do Xandão foi contratada por 129 milhões, né? Então é isso. Vorcaro realmente a gente não consegue mais nem esses 80, 90 felizardos aí que tiveram os cartões de Daniel Vorcaro com gastos ilimitados conseguiram chegar à cifra dos 129 milhões da dona Vivi Barsi. Que coisa, hein? Ela foi a campeã, né, gente, tá? Para fechar um contrato de 129 milhões... Tem que ser, assim, a Pelé do judiciário, né? É o Neymar do judiciário, Ela é a Ronaldinha dos negócios, mas, assim, na questão judicial, né, gente? Tá? Lá o template do escritório dela é especialista em causas de tribunais superiores. Aí já chama atenção, né? Ela já deixa o seu recado. Quer ter sucesso em tribunais superiores? Deixa pra gente que a gente resolve, né? Era um dos chamativos lá no template, no site do escritório de advocacia da família. É isso aí, gente, tá? Daniel Vorcaro estava distribuindo cartão de crédito liberado. Daniel Vorcaro, gente, comprou Brasília e meia, né? A contrapartida, Brasília e meia, está nas mãos do Daniel Vorcaro neste exato momento. Ele tem o poder... O Daniel Vorcaro tem o poder de colocar muita gente na cadeia, muita gente atrás das grades. Basta ele querer revelar e, claro, acima de tudo, né? Tem que provar. Não pode fazer igual... O Mauro Cid, lá falar qualquer papagaio fala, né? Fez isso, fez aquilo. Transportou tantos mil numa caixinha de garrafa de vinho. O apógrafo lá, tava lá. Assim, tem que provar. Tipo assim, falar qualquer papagaio fala. Mas pro André Mendonça é diferente. Além de falar, tem que provar. E se o Daniel Vorcaro conseguir falar e provar, muita gente vai pra cadeia, gente. Muita gente vai para de trás das grades. E agora, com essa delação de Daniel Vorcaro, muita gente em Brasília não tá nem conseguindo dormir. Afinal de contas, olha o tanto de gente recebendo dinheiro fácil do crime organizado. Isso aqui é dinheiro de crime, gente, que essas pessoas estavam torrando e gastando, como se não houvesse aí o amanhã.